Bom. Olá, meu querido Pedro, Olá, há tanto Rita. tempo, como estás? Gostei de ver, estou ótimo. E tu Que também? bom. Também, estou ótima. Ótimo, ainda bem. Olha, e hoje é realmente ideal estares aqui para nos falar sobre a forma como a medicina chinesa encara aquilo que são as alergias. Nós, na nossa primeira parte, fazendo aqui um ponto de situação, falámos de alergias de pele, cutâneas. ok. Sim, sim. E depois falámos também de alergias respiratórias, não é? Que têm a ver com a mudança de estação, e também das reações alimentares. Certo. As chatas alergias alimentares. Como é que a medicina chinesa olha e encara o que é uma alergia no corpo humano? Bom, há sempre uma parte comum entre as duas medicinas. E uma das coisas que eu acho importante dizer aqui, ainda antes de entrarmos nessa parte diretamente, é que há alergias que são muito moderadas e por isso têm uma importância pequenina, e há outras alergias que são extremamente graves. Há pessoas que podem morrer de alergia, fazendo angioedema. Exatamente. Há algumas, e é uma coisa que a maior parte das pessoas não sabe, há pessoas que, por uma alergia a um alimento, podem morrer. É verdade. E E- explica lá para casa porque é que isso pode ser. Ainda na primeira parte estávamos a falar Falou-se sobre disso, isso. muito bem. Mas, de qualquer forma, quem diz um alimento diz qualquer outra coisa. Depende mais da resposta Do organismo. Na prática, é um erro das defesas. São defesas exageradas que respondem exageradamente contra qualquer coisa e reagem de tal forma contra qualquer coisa que vem de fora que essa reação, quando é extrema, pode pôr em risco a vida de uma pessoa, sobretudo por uma coisa chamada angioedema, que é as pessoas começam a inchar Claro. e comprimem certas partes do organismo, podem, entre outras coisas, impossibilitar a respiração ou fazer falência de alguns órgãos. E isto acontece porquê? Bom, acontece porque, nós sabemos que há um crescimento das alergias no mundo. Neste momento, 1/3 dos humanos são alérgicos a qualquer coisa. E Clima, mudanças climáticas, o facto poluição. Poluição, o excesso de substâncias tóxicas no planeta, organismo. seja pela utilização dos meios de transporte, seja pela própria agricultura, que hoje é muito tóxica toda. Ou seja, hoje em dia é muito difícil uma pessoa comer qualquer coisa que não tenha nada tóxico, a não ser que produza a sua própria alimentação, porque mesmo os próprios vegetais são cultivados com grandes doses de pesticidas e de adubos. Seria impossível de outra forma porque há uma concorrência muito grande na agricultura e um agricultor que não o faça não consegue competir, Não tem consegue hipótese produzir nenhuma. de uma forma natural. Portanto, hoje em dia nós temos um excesso de toxicidade em tudo o que nós comemos, o organismo está intoxicado, as nossas defesas ficam baralhadas e reagem de forma errada. Pois a medicina chinesa aquilo que faz é equilibrar as defesas e nós conseguimos muitas vezes fazer coisas estranhas para a medicina convencional. Por exemplo, fazer com que um indivíduo deixe de ser alérgico a medicamentos. Eu já tratei muitas pessoas, lembro-me de um caso, não vou dizer exatamente quem, mas uma médica claro. conhecida que veio consultar-me porque tinha partido 2 costelas e era alérgico aos anti-inflamatórios. Não havia nenhum medicamento que ela conhecesse que Tirasse pudesse dores tomar para ou tirar a dor, a não desinflamasse. ser drogas altamente potentes de outras famílias que não queria usar, famílias parecidas com a morfina, etc. E disse que não quer passar por isto outra vez, justamente porque 2 costelas, uma pessoa nem tossir pode, que tem Claro. dores violentas, e um braço a gente pode imobilizá-lo, costelas não. E nós tratámos-la para deixar de ser alérgica aos anti-inflamatórios não esteroides. Sim. 6 meses depois foi fazer exames de imunoalergologia. E estava diferente. E já podia tomar anti-inflamatórios não esteroides. O que é que Ficou tu super fazes? feliz. Eu chego lá ao teu consultório e tu fazes um diagnóstico energético. Justamente, o que acontece é que a causa para a alergia, a causa pela qual nós achamos que é sempre uma falência orgânica, uma falência, vamos ver se Um já desequilíbrio. não confundo, um desequilíbrio perceberem, sim. de alguns órgãos em critérios de medicina chinesa. E esse desequilíbrio de alguns órgãos varia pessoa a pessoa. Ou seja, eu posso consultar 2 pessoas com a mesma dermatite atópica Exato, e um fazer 2 eczema. tratamentos totalmente diferentes. E posso consultar 2 pessoas com asma e fazer 2 tratamentos totalmente diferentes. Ou pode acontecer fazer um tratamento igual para uma pessoa que sofre de uma dor de costas e outra que sofre de asma. Como assim? Por exemplo, as dores de costas as lombalgias podem ser causadas por uma diminuição de energia do rim. De uma parte do rim que a medicina chinesa chama yang do rim, que é a suprarrenal. E a suprarrenal tem tudo a ver com as alergias. Repare, fabrica o cortisol, que é uma substância que tem um papel importante não só nas emoções, mas em tudo o que é imunidade, e a adrenalina,
que tem um papel importantíssimo nas defesas, a ponto que é aquilo que se utiliza, são estas duas substâncias mesmo, cortisol, que na prática é hidrocortisona, portanto é cortisona. Para tratar. Para tratar. Se uma pessoa chega ao hospital com uma crise de angioedema, quase em risco de morte, o que se lhe faz é injetar-lhe adrenalina ou epinefrina e corticoides, hidrocortisona, que é uma molécula extremamente parecida ao cortisol que nós fabricamos na suprarrenal. Portanto, ou seja, estou a querer dizer que seria perfeitamente possível eu tratar uma pessoa que sofre de uma lombalgia com os mesmos pontos de acupuntura que outra que sofre de asma, na condição de a razão da origem ser a mesma para cada pessoa. O que nós vamos procurar em critérios de medicina chinesa, qual é a origem? E o que é que pode ser as hipóteses? Bom, os problemas de pele em medicina chinesa, de uma forma ou de outra, passam sempre pelo pulmão. Não tem que ser um problema necessariamente do pulmão, mas a maioria passa por lá. Portanto, à partida, o pulmão intervirá na terapêutica sempre que houver uma componente de pele na patologia alérgica. É tratado com sessões de acupuntura. Exatamente. Portanto, o tratamento em medicina chinesa consiste sempre mais ou menos, eu ia dizer a mesma coisa, mas não vamos confundir isso em acupuntura e fitoterapia chinesa. Exatamente. Claro que os pontos de acupuntura são imensos, são mais de 3.000 e cada ponto tem o seu efeito e a mistura dos pontos terá um efeito específico. A mesma coisa em relação à fitoterapia chinesa. Em fitoterapia chinesa existem cerca de 8.700 ervas conhecidas e depois, ainda por cima, a forma de as misturar fazendo fórmulas resulta num resultado infinito. Portanto, mas existem também depois ginásticas energéticas. Energéticas. É todo um universo. O Tai Chi, não é? o Qigong. Aliás, lembro-me de uma vez num programa contigo termos trazido cá uma equipa de karatê para tratar uma rapariga a quem a minha equipa receitou karatê por ter uma alergia, tinha uma alergia respiratória. E ela disse aqui, nessa altura, que teria ficado curada da alergia com acupuntura, neste caso karatê, também é uma ginástica energética, ótimo, ou seja, na prática, o que são estas ginásticas energéticas chinesas? Se nós pensarmos bem, Qigong e Tai Chi Chuan é Kung Fu em câmara lenta, ou seja, é uma espécie de yoga chinês, pondo a coisa assim desta forma. É como se equilibrasse de facto o organismo totalmente e a medicina chinesa é isso que faz, na equilibrar prática, o organismo, não é? Nesta parte do respeito às ginásticas energéticas, nós, seres humanos, também funcionamos como antenas, que captamos a energia que vibra no universo. Aliás, agora já não há, mas antigamente com as antenas terrestres, se as pessoas segurassem a antena, modificavam aquilo que se via aliás, lembro de uma vez, aqui há muitos anos atrás, porque eu já tenho 60, portanto já vivia outra época toda, de uma vez que nós tínhamos uma televisão que não tinha antena e um de nós segurava, uma vez estávamos sérios com amigos, segurava o sítio onde estava a antena e mudava de posição até haver imagem. Portanto, ou seja, nós funcionamos como antenas, recebemos energia... Nós somos canais de energia, não é? E essa ginástica energética serve para isso, para acumular essa nossa energia. Claro. As artes marciais todas, chinesas, japonesas, orientais, fazem esse efeito também. E quando nós temos alguma doença, alguma alergia ou alguma situação que não está bem, é efetivamente isso. Há um desequilíbrio. Quando uma pessoa tem uma reação alérgica alimentar, o corpo já não estava bem. Sem dúvida. De qualquer das formas, para reagir assim. Quero deixar bem claro que quando as pessoas têm crises agudas, devem consultar a medicina convencional. Sim. Porque se estão em risco de vida, o melhor a fazer é ir para o hospital. Claro que sim. Portanto, não há que pensar em outras alternativas, não fazemos etc. confusões. Agora, a medicina chinesa consegue mais facilmente tratar a causa nestas circunstâncias do que a medicina convencional. As percentagens de cura em doença alérgica são elevadas. Estou a falar das pessoas que têm doenças alérgicas crónicas, pessoas que têm asma há muitos anos, que têm urticária há muitos anos. É possível deixar de ter. Justamente, é possível deixar de ter. É possível deixar de ter angioedema, é possível deixar de ser. E quero alertar também que aquilo que as pessoas chamam de intolerâncias alimentares, na verdade, são também alergias. Na prática, o que acontece é que o cólon, o intestino, que a medicina chinesa relaciona com o pulmão e com a pele, também pode reagir, tal como a pele, ao contato com certas substâncias, nomeadamente alimentos. E as pessoas podem tornar-se alérgicas de um dia para o outro a coisas que não eram antes, que é uma das perguntas que me acontece muitas vezes. As pessoas dizem, mas eu ano passado podia comer isto e podia comer aquilo, não me fazia nada, agora acontece. Tem a ver com múltiplos fatores. Eu há pouco falei de suprarrenal. Nós estamos extraordinariamente sujeitos ao stress. Nós humanos. O stress também estimula muito a suprarrenal, obriga a trabalhar muito.
o rim em critérios de medicina chinesa, o yin yang. Ou seja, esse stress em si, as preocupações da vida, do dia-a-dia, esgotam a nossa energia renal em critérios de medicina chinesa e facilitam o desenvolvimento de doença alérgica. Mas para a medicina chinesa, a alergia pode vir do rim, pode vir do baço, pode vir do fígado, pode vir do pulmão. Há casos até que pode vir do coração. Circunstância em que nós precisamos de ver o doente, precisamos de diagnosticá-lo e o nosso diagnóstico baseia-se numa consulta, ou seja, nas queixas do paciente. Uma consulta de medicina chinesa não é muito diferente de uma consulta de medicina convencional. O paciente chega e queixa-se, diz sofre disso, sofre daquilo, sofre daquilo, sofre daquilo. Tirando quando faz e depois, além disso, temos alguns meios auxiliares de diagnóstico próprios que não existem em medicina convencional, ou que não existem atualmente, porque no passado fazia-se, que é a avaliação do pulso. Ou seja, nós através do pulso, sentir o pulso de um paciente, conseguimos saber muita coisa acerca do estado interno do paciente. A mesma coisa pela observação do próprio fáscias e da língua. A nossa expressão manifesta muito do nosso estado interno. E para a medicina chinesa tudo conta, nós somos um todo e replicamos esse todo no global. Claro, por exemplo, e nessas reações também, não é? Mas quando falas, por exemplo, das reações de pele, ligação com o pulmão, porquê o pulmão? Bom, a medicina chinesa é da opinião que a pele é regida pelo pulmão. O pulmão, de certa forma... Respira. E além disso, a pele respira, como acabaste de dizer. Justamente a pele liberta também líquidos e vapores e também respira, também precisa de receber. Aliás, nós não podemos impermeabilizar a nossa pele, do género pintar-se com tintas totalmente impermeáveis. Há casos de pessoas que ficaram doentes, por exemplo, no Carnaval brasileiro, por se pintarem com tintas que são tóxicas, que tapam a pele, que não deixam a pele respirar e criam desarranjos do metabolismo por causa disso mesmo. Portanto, a pele respira, há uma relação direta entre a pele e o pulmão. E é nesse sentido que o pulmão pode reger a pele e pode servir para tratar a pele e pode ser uma das causas em que está doente para a seguir a manifestação. Aliás, também com a acupuntura? E também com a acupuntura também. Na prática, a diferença depois é que os pontos da acupuntura são especializados, são diferentes para cada pessoa e cada ponto terá um efeito totalmente diferente. Claro. Há pontos broncodilatadores, por exemplo, para falarmos há pontos antialérgicos, há pontos antihistamínicos, há pontos... Aliás, em França, contra a vontade dos chineses, a medicina chinesa é ensinada a médicos em escolas e hospitais e também a parteiras, para como eles são de medicina convencional, as pessoas resolveram dar nomes de medicamentos a pontos de acupuntura. Os chineses não gostam nada disso. Claro. Mas dá para perceber a ideia. No sentido, por exemplo, um ponto que fica junto do calcanhar, os chineses essas pessoas chamam-lhe ponto aspirina. Um ponto que é feito aqui no pulso, os franceses chamam-lhe ponto Valium. Isto para facilitar a aprendizagem àquelas pessoas que já conhecem. Mas o ponto tem um efeito que vai muito além desse efeito aspirina ou desse efeito Valium. Tem um efeito muito mais importante do que isso. Claro que sim, mas é a aproximação também a ideia também é que já estamos a falar oriental. Também para pessoas que não conhecem nenhuma nem outra medicina, mas que estão mais próximos da medicina ocidental do que da medicina convencional, porque a medicina convencional recorre a ela desde sempre. É verdade. E por isso entendem também depois melhor este tipo de linguagem. Portanto, cada ponto da acupuntura terá efeitos diferentes e esses efeitos diferentes nós vamos usá-los em função da causa. Nós podemos tratar a doença na crise, sem dúvida, se me aparecer alguém com uma crise de asma, eu consigo ajudar a pessoa a ficar melhor, mas toda a opinião que o melhor é usar um broncodilatador, a não ser que não tenha. No momento, claro, mas depois para prevenir e para tratar e para curar... O nosso objetivo em relação às alergias é fazer com que o doente deixe de ser alérgico. Claro. E isso pode acontecer também para as pessoas que têm intolerâncias alimentares. Hoje está um bocado na moda fazer-se exames de intolerâncias alimentares. Não tenho nada contra, antes pelo contrário, sou a favor, acho muito bem. Aliás, até desafio todas as pessoas que são alérgicas a saberem ao que é que são alérgicas. Ótimo, exatamente. Quanto mais souberem de si próprios, isso é feito pela imunoalergologia, é uma especialidade de medicina convencional. É marcar consulta e fazer os testes. Há testes específicos para saber. São coisas simples, nada especial. E já agora, àqueles que são alérgicos aos medicamentos, é muito importante saber
aos que são alérgicos e aos que não são, para terem alternativas. Claro. Por exemplo, muitas das pessoas que são alérgicas aos anti-inflamatórios não esteroides não são alérgicos aos novos anti-inflamatórios, uma nova molécula chamada inibidores das COX-2. Bom, isso não tem importância, mas as pessoas podem saber do género. Se uma pessoa sofre de dores e não pode tomar anti-inflamatórios não esteroides, deve ir saber qual é que pode tomar, para se um dia parte uma costela ou parte um pé ou tem qualquer coisa para tomar. A mesma coisa com os antibióticos. Claro que Há muita gente que é alérgica aos antibióticos. Claro que nós podemos tentar com que a pessoa deixe de ser alérgica, mas pode e deve saber que antibióticos é que não é para poder tomar. Claro. E a imunoalergologia também faz esse tipo de trabalho. Sim, sobretudo também conhecer-se ainda melhor, não é? E saber como é que o seu organismo reage a determinados, não só ingredientes ou alimentos, mas sobretudo aqui a medicamentos, como estávamos a falar com o Pedro. De qualquer forma, há uma resposta do nosso lado. Sim, por exemplo, Pedro. a maioria das crianças com asma cura com a nossa terapêutica. Que bom. Eu utilizei o palavrão cura intencionalmente. Claro que sim, e nós percebemos, até porque é mesmo essa a nossa procura, não é? Não é que as pessoas cheguem a esse ponto, mas sim que previram e que curem. Muito obrigada, Pedro.